Olá! Alguma vez já bateu aquela curiosidade? Como é que os cientistas sociais conseguem, de fato, entender o nosso mundo? Bom, hoje a gente vai dar uma espiada nessa caixa de ferramentas deles para descobrir como meras observações se transformam em conhecimento de verdade. Então, a grande questão é justamente essa, né? Como é que se pega toda a complexidade da vida humana e transforma isso em um conhecimento em que a gente possa, de fato, confiar? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, para começar, existem basicamente dois grandes caminhos, duas maneiras principais de enxergar o mundo da pesquisa. A gente pode olhar através dos números ou através das narrativas, das histórias. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Para ficar mais fácil de entender, é só pensar assim: a pesquisa quantitativa, ela usa, digamos, réguas e balanças. O objetivo dela é encontrar padrões em grupos enormes de pessoas, sabe? Medindo, contando, tudo bem objetivo. Já a pesquisa qualitativa, ela é diferente. Ela usa o que seriam as câmeras e os microfones. O foco aqui é em grupos menores, para a gente conseguir capturar o porquê das coisas, as histórias, os significados que estão por trás dos números. Tá, mas peraí. Se a gente está falando de estudar grupos enormes, como é que se estuda, sei lá, um país inteiro sem precisar falar com cada pessoa uma por uma? Impossível, né? Pois é, a resposta para isso é um conceito-chave, a amostragem. Isso é fundamental em qualquer pesquisa séria. E olha só, o processo todo funciona mais ou menos como a gente vê aqui. É exatamente seguindo esse caminho que os pesquisadores conseguem chegar a conclusões bem amplas, mesmo estudando só um grupo pequeno de pessoas. Vamos detalhar cada uma dessas etapas. Então, tudo começa com o que a gente chama de população. Pensa nisso como o universo total que a pesquisa quer entender. Pode ser, por exemplo, todos os estudantes do Brasil ou todos os eleitores de uma cidade específica, enfim, qualquer grupo completo que está no foco do estudo. Depois vem a amostragem. E essa é a etapa-chave, o coração do processo. Porque a forma como esse pequeno grupo é selecionado vai definir tudo. É isso que vai dizer se os resultados da pesquisa valem para a população inteira ou não. E aí a gente chega na amostra. A amostra é exatamente aquele grupo menor, mais gerenciável, que vai de fato participar do estudo. Pensa nela como um retrato em miniatura, sabe? Um retrato que precisa ser o mais fiel possível da população original. E, por fim, o grande objetivo de tudo isso, a generalização. É aqui que a mágica acontece. A gente pega tudo que foi aprendido com aquela pequena amostra e aplica de volta para o grupo todo. Sabe aquelas grandes conclusões que a gente vê em reportagens e estudos? Pois é, elas nascem justamente aqui. Ok, agora que a gente já tem essa base e essa ideia geral, está na hora de abrir de vez a tal caixa de ferramentas e dar uma olhada em algumas das técnicas mais comuns que os pesquisadores usam para entender o nosso mundo. A primeira ferramenta, e talvez a base de todas, é a revisão de literatura. É o ponto de partida. Antes de sair para explorar um terreno novo, é preciso saber o que já foi descoberto sobre ele, certo? É exatamente isso. É como ler o mapa antes de começar a trilha para não se perder. Em seguida, temos a análise documental. Aqui a pegada é diferente. Os dados já existem, eles estão em relatórios, leis, até em cartas antigas. O pesquisador vira quase um detetive, investigando um fenômeno social através das pistas que ele mesmo deixou para trás no papel. Já o estudo de caso é como dar um super zoom. Em vez de olhar o todo, a gente pega um único exemplo. Pode ser uma empresa, uma escola, uma comunidade inteira e mergulha de cabeça, analisando cada detalhe para entender a fundo toda a complexidade daquele caso específico. O grupo focal, por outro lado, é pura interação. A ideia é juntar um pessoal para conversar, para debater. É uma discussão, claro, mediada por um pesquisador, sobre um tema bem específico. O objetivo, entender opiniões, percepções coletivas, é muito usado, por exemplo, para testar a reação do público a um novo produto ou a uma campanha. Certo. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos a campo, que é onde os pesquisadores coletam dados novos, fresquinhos, direto da fonte. E quando se está em campo, as principais ferramentas são, primeiro, as entrevistas. Uma boa conversa, sabe? Para explorar as experiências das pessoas. Depois, a observação, que é quando o pesquisador literalmente se insere numa comunidade para ver, com os próprios olhos, como as coisas acontecem no dia a dia. E, claro, tem que ter as anotações e relatórios, para registrar tudo de forma sistemática e não deixar nada escapar. E o nosso mundo, que é tão cheio de mídias, como é que se estuda isso?
Bom, existem algumas frentes. Tem a análise de mídia tradicional, que olha para o conteúdo de jornais, TV, rádio, o clássico. Tem também, claro, a análise de mídias sociais, que mergulha em todo esse conteúdo que a gente mesmo gera online todos os dias. E, muito importante, tem os estudos de recepção, que focam na outra ponta. Não só o que a mídia diz, mas como é que o público interpreta e reage a tudo isso. E para fechar essa parte, tem um método bem diferente de todos os outros, a pesquisa-ação. A grande sacada aqui é que pesquisadores e os participantes da comunidade não só estudam um problema social, eles trabalham juntos para tentar resolver esse problema. O objetivo final não é só conhecimento, é gerar uma mudança real e positiva na prática. Então, o que a gente pode ver com tudo isso? Que não existe uma fórmula mágica, uma única forma de investigar a realidade. Cada uma dessas ferramentas que a gente viu é como se fosse uma lente diferente. Cada lente oferece uma nova perspectiva, um novo ângulo, para a gente tentar enxergar a imensa complexidade do nosso mundo. E bom, com tudo isso, a pergunta que fica no ar é: se essa caixa de ferramentas estivesse disponível, que parte do nosso mundo complexo despertaria a curiosidade de ser investigada? Pense nisso. Afinal, muitas vezes, escolher a ferramenta certa já é o primeiro passo para uma descoberta realmente incrível.